Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao 12 em Campo desta quarta-feira, dia 22 de março, chegando com as informações aqui do Timão para você. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o Christian Barletta, sobre as negociações, como foi detalhadamente aí essa aquisição do Christian Barletta pelo Corinthians, jogador que já assinou o contrato por 3 anos com o Timão. Vamos falar também sobre a busca por um meia atacante e um atacante de área, ontem citados pelo presidente Duílio Monteiro Alves em sua entrevista coletiva, e como é que está essa situação, quem são esses jogadores, quem pode chegar ainda até o início da Libertadores, provavelmente no dia 5 de abril. E para finalizar, vamos falar também sobre a parceria de patrocínio que o Corinthians está negociando aí com uma gigante do ramo de automobilismo. Tá bom? Eu vou contar tudo isso para vocês. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Se você for novo, se inscreva aqui no canal e bora falar de Corinthians, minha gente. Doze em Campo News no ar, trazendo aqui para vocês o primeiro assunto sobre o Christian Barletta. Barletta, que ontem assinou o contrato com o Timão, não foi apresentado de forma oficial ainda, né? Aquela entrevista coletiva ainda não participou, será marcada, mas ontem já assinou o seu contrato por um período de 3 anos. O Corinthians, para ficar com o Christian Barletta, pagou ao São Bernardo 6 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do jogador. Revelação aí do Campeonato Paulista, um jogador de velocidade, um jogador que tem muita qualidade com a bola nos pés e deve ser muito útil aí para a sequência da temporada ao técnico Fernando Lázaro. O Barletta, que é corintiano e desde garotinho, algumas fotos aí divulgadas em rede social mostram o Christian pedindo autógrafo ao Renato Augusto, ao Cássio, aos jogadores mais experientes, mais antigos no clube. E hoje ele pode dividir o mesmo espaço, o mesmo ambiente, a concentração, o centro de treinamento com esses ídolos, né? Então, imagino que passa na cabeça do Christian, que há pouco tempo atrás, aí, ainda garoto, pedia autógrafo e hoje está dividindo o mesmo espaço com os seus ídolos. Christian Barletta já deve ficar à disposição do Corinthians para o primeiro jogo-treino marcado para sexta-feira, contra a equipe do Red Bull Bragantino, o time B do Red Bull Bragantino, tá? Não é o time que vinha disputando o Paulistão, é o time B do Red Bull Bragantino. Este jogo será realizado sexta-feira no CT Dr. Joaquim Grava. E no próximo dia 30, na semana que vem, o Corinthians recebe a equipe do Coritiba, equipe de Série A, para o segundo jogo treino. Então, 2 jogos programados, os 2 no CT Dr. Joaquim Grava. E por que no CT e não na Neoquímica? Ontem, o presidente Duílio Monteiro Alves foi perguntado sobre isso e ele explicou que a Neoquímica passa por algumas reformas, como troca de algumas partes do gramado, pintura, limpeza e também troca de iluminação, colocando lâmpadas de LED, enfim, melhorando a qualidade da nossa arena. Por isso, os jogos serão realizados no CT Dr. Joaquim Grava. Tá? Então, dia 24, sexta-feira, Red Bull Bragantino B, e no dia 30, a equipe do Coritiba. Aí já, muito provavelmente, com a presença do Christian Barletta em campo, ele que vinha disputando o Paulistão normalmente pela equipe do São Bernardo, em plenas condições físicas, foi aprovado nos exames, enfim, aí é só entrar, vestir a camisa e conquistar a posição dele ali. Ele que briga hoje diretamente ali com o Adson e com o Romero. O Romero vem mal na temporada, ainda desde quando chegou, não mostrou para que veio. E o outro jogador ainda que muito questionado é o Matheus Bidu, né, que não tem nem oportunidades mais nas substituições do Lázaro. Então, o Barletta, dos 3 jogadores que chegaram nessa temporada, é aquele que está pronto para vestir a camisa e ser titular do Corinthians. É um jogador que vai cair muito bem. Tá bom? No ataque, o Corinthians busca um jogador para substituir o Yuri Alberto. Hoje o Yuri Alberto está servindo a seleção brasileira, está no Marrocos, no próximo sábado enfrenta a seleção marroquina e está integrado lá
com os outros jogadores, né, sob o comando do técnico Ramon Menezes. E perguntado também na coletiva, o Duílio falou que hoje busca 2 jogadores, um meia para substituir ou jogar ao lado do Renato Augusto e também esse atacante. Para esses primeiros jogos da Libertadores, aí, eu acho pouco provável e eu acho apenas que o Corinthians contratará jogadores a partir do meio do ano. Não estou muito otimista com relação à chegada de novos jogadores. Por quê? Porque o Duílio foi muito claro ontem nas suas palavras, quando ele disse que não fará nenhum investimento alto, nenhuma loucura para ser campeão. Ele prefere ser lembrado por ter sido o presidente que organizou as contas do clube do que o presidente que foi campeão, mas que deixou um rombo ainda maior dentro do clube. Ele fez questão de frisar isso. Então, não dá para ficar muito animado em termos de contratações aí a curto prazo, aonde o Corinthians tenha que investir dinheiro. E a gente sabe, um jogador para jogar ao lado do Renato Augusto ou para substituí-lo no mesmo nível custa caro. E o Corinthians não fará esse tipo de investimento, a não ser que consiga algum jogador com as características parecidas e que chegue de graça ou com investimento muito baixo. Fora isso, é muito difícil o Corinthians investir aí 8, 10, 12 milhões de euros para contratar um jogador. É claro que jogador bom custa caro, e o Corinthians, a gente sabe que ultimamente tem buscado mais a tal da oportunidade de mercado, e nem sempre a gente vê qualidade em oportunidade. Normalmente o jogador bom, ele custa caro, né? Mas também chega e resolve. O jogador que é uma oportunidade é uma operação de risco. Você não sabe se ele vai render aquilo que se espera. Então, acho pouco provável. Lembrando que a janela de transferências fecha agora no dia 4 de abril e depois só reabre em julho, né? Logo no início de julho, ali por volta do dia 3 ou 4 de julho. Então, nesse período, se o Corinthians não contratar, não poderá inscrever nenhum outro jogador. Repito, acho pouco provável que até o dia 4 o Corinthians anuncie algum atleta aí para reforçar o elenco, que, segundo o Duílio, é muito bom, é forte e candidato, sim, a títulos nessa temporada ainda, seja a Copa do Brasil, Libertadores ou Campeonato Brasileiro. Então, vamos ficar esperando aí quem poderá ser esses 2 jogadores. Um meia, a gente sabe, o Corinthians tem interesse no Matheus Pereira, que está emprestado pelo Al Hilal ao Wada, né? E tem contrato até o final, até o meio do ano. Depois disso, o jogador tem interesse. Entre Corinthians e jogador, a negociação é tranquila. Resta saber se o Al Hilal vai querer emprestar de graça. O Al Hilal, as informações que temos é que ele só quer vender o jogador para recuperar aí aquilo que investiu, cerca de 18, 19 milhões de euros. Então, esse valor, certamente, o Corinthians não pagará para ter o Matheus Pereira. Ou chega a custo zero, apenas com os salários, ou não vai chegar. E a mesma coisa quando se trata de um atacante. Muita gente fala do Firmino. O Firmino que já comunicou ao Liverpool que não vai renovar, corintiano, já disse que gostaria de jogar no clube, mas também temos que esperar e ver a questão financeira. Se chegar sem custo, certamente o Corinthians vai aceitar, né? Mas vamos esperar, mas não estou muito otimista com relação a contratações agora para o início da Copa Libertadores. Deixa seu comentário aí, fala a sua opinião, diz aquilo que você acha. E para a gente finalizar o nosso vídeo, vamos falar sobre uma possível parceria do Corinthians com a marca alemã Mercedes-Benz. Essa informação foi trazida ontem pelo Samir Carvalho no blog dele, no UOL, tá? Também nos seus canais, no Café do Setorista. O Samir trouxe essa informação e está aqui todo o crédito a ele, que o Corinthians negocia já de forma avançada com a Mercedes-Benz, tá? E não seria um patrocínio com valores altos, né? Seria uma permuta, basicamente. O Corinthians cederia à Mercedes-Benz um espaço na camisa para a marca da Mercedes-Benz e, em troca, teria ali 2 ônibus que passariam a ser patrimônio do Corinthians, ônibus supermodernos de última geração da Mercedes, que serviria tanto ao time profissional, um seria para o time principal, e o outro serviria ali às divisões de base, ao futebol feminino, enfim, ficaria à disposição do clube para uma necessidade.
e também outros acordos ali que poderiam ser envolvidos, algumas negociações ali que ainda estão em curso, tá? Mas não seria aquele patrocínio de 30, 40 milhões por ano, não. Seria realmente a Mercedes cederia de forma definitiva 2 ônibus de última geração ao clube, e o Corinthians, as informações que nós temos é que realmente precisa melhorar a sua frota, dar uma modernizada na sua frota, e a Mercedes tem interesse em ter a sua marca vinculada ao Corinthians. É um bom negócio, claro que o torcedor espera um patrocínio com dinheiro vivo, que ajude em contratação, mas nesse momento também não deixa de ser um ótimo negócio ter aí 2 ônibus de última geração servindo tanto o time profissional quanto as outras categorias do clube. Esses 2 ônibus juntos custam em torno de 5 milhões de reais, né, na faixa de 2,5 milhões e meio de reais cada um. Então são ônibus bem modernos, ônibus que poderiam servir muito bem o clube aí por um bom tempo. E esses ônibus, repito, ficariam de forma definitiva ao Corinthians, seria incorporado ao patrimônio do clube. Vamos esperar aí mais informações sobre isso e ver se essa negociação se concretiza ou não. A gente volta às 9 da noite hoje com o nosso bate-papo aqui, vamos trazer mais informações para vocês, lembrando que o Corinthians não tem mais o diretor de futebol, Roberto de Andrade, que ontem, através do Duílio Monteiro Alves, foi comunicado a sua saída do clube, tá bom? E o Duílio fazendo ali as 2 funções, de presidente e também de diretor de futebol, junto com o Alessandro na gerência. 9 da noite, eu espero você, deixa seu like, comenta aqui o que você acha disso. Você acha legal essa questão da Mercedes-Benz? 2 ônibus, é interessante para o clube? Comenta, deixa a sua opinião, que é muito importante aqui para o canal. Se você for novo, se inscreva e, claro, se puder, deixa o like aqui no conteúdo. Valeu? Espero vocês mais tarde. Um grande abraço a todos, excelente dia. Tchau, tchau.